Oi, gente, tudo bem? Nessa aula nós vamos falar dos vírus, como eles são, como é o ciclo de reprodução dos vírus e também uma questão polêmica aí, se eles são seres vivos ou não. Bora começar sem muita demora. Qual o tamanho de um vírus? É difícil a gente entender quando estamos falando de seres microscópicos, né? Os vírus são muito menores que as células normalmente. Você pode ver aqui, ó, que nós temos um vírus, o maior conhecido, o pitovírus, que é quase do tamanho de uma bactéria comum, uma bactéria do tamanho médio. Porém, tem vírus muito, mas muito pequenos. O coronavírus, por exemplo, está no tamanho intermediário aqui, ó. É próximo ao do HIV, tá? Para vocês entenderem aí. Agora, para entender melhor essa escala da dimensão de vírus, células, de bactérias e de animais, tem um vídeo bem bacana que eu encontrei para passar para vocês. Quando a gente fala em seres microscópicos, nós estamos falando da ordem de micrômetros, que é o milímetro dividido por mil, micrometro. E nesse caso, a gente está falando no milímetro dividido por 100, né? Porque são decímetros, são decimais do micrômetro. Olha aí uma bactéria grande. Aí a Escherichia coli. Malácia, o globo vermelho do sangue. Grãozinho de farinha. Aí uma célula de pele. Aqui o espermatozoide humano, 60 micrômetros. Grão de pólen. Um óvulo humano. Algumas alquinhas, a euglena, uma diatomácea. Veja aí um protozoário, um paramécio. Uma animal microscópico, o tardígrado, e um ovo de sapo, de 1 milímetro. Bacana, né? Vamos entender então como é a forma dos vírus, a morfologia deles. Gente, os vírus são formados por material genético envolto por uma capa de proteína. Basicamente, os vírus são assim. Observem aqui o bacteriófago. Em livros é muito comum a figura com esse vírus aqui. Ele é formado por um material genético, que no caso é DNA. Os vírus podem ter como material genético tanto o DNA como o RNA, tá? E aqui ele é só o capsídeo, que é a capa de proteína, e o material genético no seu interior. Aqui o vírus do tabaco tem um outro formato, mas também na mesma constituição, uma capa de proteína, o capsídeo e o seu material genético no interior. Agora, outros vírus podem ter, além do capsídeo de proteína, pode ter um envelope, né? Formado por outros materiais, né? Por lipídios e proteínas. Tá vendo? Então, por fora do capsídeo, ele vai ter esse envelope. Vejam então que os vírus não têm todos a mesma cara também. Existe uma diversidade. Mas como é que eles entram nas células? Bom, eles não necessariamente precisam entrar na célula. O que tem que entrar é o seu material genético. Quando o vírus entra na célula,
essa terceira coluna aqui, ó, de endocitose. Nesse caso, o vírus entra totalmente na célula. Quando ele tem um envelope, ele pode entrar de duas maneiras. Uma é essa aqui, ele entra totalmente, tá vendo? Ó? Uma membraninha se forma em volta do vírus e ele adentra na célula. Mas ele pode também, ao encostar na membrana plasmática, ter o seu envelope, né, dissolvido, integrado aqui à membrana da célula, e aí entra o capsídeo com o material genético. Depois, essa capa de proteína, que é o capsídeo, pode ser dissolvida, quebrada ali no interior do citoplasma, liberando material genético. Mas quando o vírus é só formado por um capsídeo e o material genético dentro do seu interior, né? Dentro do interior é bom, né? Isso é um pleonasmo. Ele só injeta o material genético. Tá vendo aqui que o capsídeo fica por fora e o material genético entra. Então tem essas três maneiras do material genético adentrar ao conteúdo citoplasmático de uma célula hospedeira. Os vírus são endoparasitas, né? Obrigatórios. Bom, agora como é o ciclo de um vírus? Tem dois, o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. No ciclo lisogênico, lembra da palavra gen, né? Um fragmentozinho de DNA. O vírus tem o seu material genético incorporado ao material genético da célula hospedeira. Assim, quando a célula hospedeira se multiplica, quando a célula se divide, ela divide também, ela faz cópia do seu material genético e manda para as células filhas, né? E aí ela vai mandar junto a cópia daquele pedacinho do material genético do vírus que está incorporado ao seu próprio material genético, tá? Vejam só essa animação, que ela vai mostrar primeiro esse ciclo lisogênico, em que o material genético do vírus é incorporado ao material genético da célula hospedeira, e depois vai mostrar o ciclo lítico. Lítico vem da palavra lise, que quer dizer quebra. E aí eu explico durante o vídeo para vocês. Então, olha só, aqui a gente tem a célula hospedeira e aqui em verde o vírus com seu capsídeo material genético aqui no seu interior. Ele se ligou à membrana plasmática da célula hospedeira e injeta o material genético no interior da célula hospedeira. Nesse caso, vocês vão ver o ciclo lisogênico. O material genético do vírus é incorporado ao material genético da célula hospedeira. Ao DNA circular aí da célula hospedeira, no caso uma bactéria. Desculpem essas falhas na imagem, mas foi a melhor animação que eu encontrei para representar. Olha aí a célula hospedeira duplicando o material genético para depois dividir o citoplasma, formando duas células filhas. E tá vendo que a cópia do DNA do vírus foi junto, né? E assim, quando a célula se multiplica, multiplica também o material genético do vírus. No caso do vírus do ciclo lítico, o material genético da célula hospedeira vai ser fragmentado e usado para fazer cópia do material genético do vírus. Assim como toda a estrutura, né, o esqueleto do vírus ali de proteína. E aí, quando tem muito vírus no interior da célula, ele secreta enzimas que desmancham a membrana plasmática da célula hospedeira e ela meio que explode, espalhando os viruzinhos formadinhos ali, centenas de vírus para cada célula hospedeira. Vou passar de novo. Olha lá. Alguns vírus apresentam só o ciclo lítico, outros apresentam o ciclo lisogênico e o ciclo lítico. De novo, ciclo lisogênico. O vírus está ali na membrana plasmática da célula hospedeira e vai injetar o seu material genético no citoplasma da célula hospedeira. O material genético do vírus é incorporado ao material genético da célula hospedeira. Quando a célula hospedeira vai se multiplicar, ela duplica o seu material genético e depois duplica o citoplasma.
E aí, quando a célula hospedeira, então, se multiplica, vai material genético dos vírus junto. Olha aí. Esse é o ciclo lisogênico. Agora, o ciclo lítico, nele, o vírus fragmenta o material genético da célula hospedeira e usa esse material genético para fazer cópias do próprio material genético do vírus. E também usa toda a maquinaria da célula, né? Os ribossomos, para fazer, construir esse esqueleto do vírus de proteína. Então, para resumir, no ciclo lítico, o vírus escraviza a célula hospedeira e usa suas organelas e as substâncias que tem ali, aminoácidos, ATP, para fazer cópias de si mesmo. E isso ocasiona a morte da célula hospedeira, né? Porque quando já tem ali bastante vírus dentro da célula hospedeira, ele secreta enzimas que desmancham a membrana plasmática da célula hospedeira, provocando a sua morte. No ciclo lisogênico, não. O vírus incorpora o seu material genético ao material genético da célula hospedeira e quando a célula hospedeira se multiplica, as cópias do material genético do vírus vão junto. E nesse caso a célula não morre, não de imediato, né? Porém, vírus que têm o seu ciclo lisogênico podem entrar no ciclo lítico depois, né? Em algum momento, devido a algum estresse, por exemplo, ah, um- uma má alimentação, um estresse emocional mesmo, ou muita radiação solar, o vírus deixa de estar no seu ciclo lisogênico e passa a entrar no ciclo lítico. E aí aquele fragmento do vírus, do material genético do vírus, se solta do material genético da célula hospedeira e entra no ciclo lítico. Olha uma outra animação falando do vírus HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Imunodeficiência. Ele vai tornar deficiente o sistema de defesa do corpo. AIDS. Mais de 40 milhões de pessoas no mundo sofrem de AIDS. E esse número cresce caminhando a passos largos. Embora seja uma doença de alto risco, pode ser prevenida com a conscientização. Síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, é uma doença do sistema imunológico humano, o qual faz parte do sistema circulatório. Uma visão mais próxima de uma artéria mostra muitos glóbulos vermelhos e alguns vírus da imunodeficiência humana, HIV. O HIV tem um envelope esférico com muitas projeções de glicoproteína, que ajudam no processo de ligação. Então, além do capsídeo, tem Ele apresenta uma bicamada lipoproteica, citoplasma e um nucleocapsídeo. O núcleo consiste em fitas de RNA e enzimas. O HIV é o agente causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS. Quando o HIV se desloca pela corrente sanguínea, entra em contato com células TH auxiliares. Olhando de perto uma célula T auxiliar, vemos que sua superfície tem inúmeros receptores glicoproteicos. Há dois tipos desses receptores: o receptor CD4 e o correceptor ou receptor secundário, chamado receptor CCR5. Os receptores CD4 se fixam às proteínas flexíveis da superfície do HIV e as encaixam no correceptor. Essa ligação leva à fusão do vírus com a membrana e assim o vírus infecta a célula TH. Tal infecção faz com que a célula TH fique doente. Dentro da célula TH, o vírus se replica e todos são finalmente liberados. Os vírus amadurecem e se tornam aptos a infectar outras células TH. Essa célula TH doente acaba se desintegrando. Devido à destruição das células TH, que são parte vital do sistema imunológico, a imunidade é seriamente comprometida.
Avanços médicos recentes desenvolveram certos inibidores de fusão que ajudam a impedir a disseminação do vírus. Esses inibidores se fixam às proteínas da superfície do HIV e provocam uma alteração em sua conformação e uma perda de flexibilidade. Em razão disso, os receptores CD4 não conseguem alinhar essas proteínas da superfície. Com isso, o vírus não consegue entrar na célula TH. Com isso, o vírus fica impotente, impedindo assim que o HIV cause mais danos. Bacana, né? Bom, um exemplo de doença humana que envolve esses ciclos é a herpes. Sabe aquelas feridinhas que normalmente aparecem na boca? Então, esse vírus não tem cura. As feridinhas têm tratamento, mas o vírus não tem cura. E é transmitido com o beijo, viu, gente? Eu acho que eu já li em algum lugar que mais da metade da população tem esse vírus da herpes, mas nem sabe. Só vai saber quando as feridinhas se manifestam na boca. E quando que ela se manifesta? Quando a sua defesa do organismo fica prejudicada, ou porque você tomou muito sol, ou porque você não está se alimentando direito, ou porque você está sofrendo alguma situação de estresse emocional, né? Por exemplo, imagina, carnaval. Galera tem o vírus da herpes dentro de si, mas aí passa 4 dias fazendo festa, bebendo, não come direito, cansa demais o corpo e não dá o repouso necessário. Meu, batata, lá pela quarta-feira de cinzas, no final do carnaval, estoura a feridinha na boca. Isso é muito comum. Bom, agora uma questão importante: os vírus são ou não seres vivos? Há quem diga que sim e há quem diga que não, porque vocês perceberam, os vírus não são formados por células. Então eles são seres vivos ou não? Porque de acordo com a teoria celular, todo ser vivo é formado por células. Se não é formado por célula, então não é ser vivo. Porém, existem cientistas que discordam disso. Eles consideram que os seres vivos são, que os vírus são seres vivos sim, mas não são seres vivos formados por células. Então bora lá. Antes de definir isso, se os vírus são seres vivos ou não, é importante a gente entender o que é a vida. E não existe uma resposta simples para essa questão, né? Ah, porque a vida, além de ser uma maneira de moléculas orgânicas estarem muito bem organizadas com as suas funções, isso envolve também um conjunto de funcionamento de estruturas da célula e de produção de substâncias que garantam a sobrevivência daquele ser e a multiplicação deles, né? Então, quem diz que não, os vírus não são seres vivos por quê? Porque não são formados por células e não têm características de seres vivos quando ele não está parasitando uma célula hospedeira. Então, por causa disso, eles não são seres vivos. Fora da célula hospedeira, ele não tem aquelas reações químicas típicas da vida, eles não reagem a estímulo, não conseguem se reproduzir fora da célula hospedeira, e assim eles não se adaptam ao ambiente nem evoluem. Mas, se ele está parasitando uma célula, aí sim ele consegue apresentar todas essas características. Lembra, usando todo o maquinário da célula hospedeira. Ele usa as organelas e as substâncias ali da célula hospedeira para manifestar essas características de seres vivos. Daí, quando ele está ali, ele consegue se reproduzir, ele responde a estímulo e é capaz de evoluir também, certo? Então, se eles são seres vivos ou não, não existe um consenso. Existem cientistas que dizem que sim, outros que dizem que não. Eu espero que essa aula tenha sido bacana para você aprender coisas novas e a gente se vê numa próxima. Muito obrigado e tchau!